Estratégias funcionais superam planos detalhados. Processos ágeis são sustentáveis. Atenção à excelência técnica aumenta a agilidade. Simplicidade reduz desperdícios, times auto-organizáveis projetam melhores experiências e nada melhora sem avaliação de desempenho. É por isso que eu estava falando o tempo inteiro. Não adianta você ter as melhores pessoas no seu time se você não acompanhar, se você não apoiar, você não vai conseguir desenvolver as capacidades desse profissional. Então, o que é agilidade? Muitas pessoas confundem o que é agilidade. Então, agilidade tem a ver com criatividade, com colaboração, comprometimento da equipe, flexibilidade para as mudanças e riscos, comunicação aberta entre gestor e membros, entre os membros do time, feedbacks constantes, auto-organização, tomada de decisão baseada em dados, compartilhamento de ideias, conhecimentos, foco no resultado dessa atividade na entrega e no prazo. O que não é agilidade? Ser ágil não é necessariamente ser rápido. Isso é um clássico de miopia do que é métodos ágeis. Rapidez não é agilidade. A agilidade tem a ver com a adaptação, com a flexibilidade. Se você focar somente na velocidade da execução, vai afetar a qualidade. Então, na verdade, entregas de alta qualidade e no prazo são consequências dessa cultura ágil. Então, se você faz acompanhamento constante, tem alinhamento do time, seu time é auto-organizável, tem tudo para você conseguir, de fato, entregar alta performance e no prazo, né? Alta qualidade. E o passo 4 aqui, cria uma rotina para acompanhar. Então, aqui tem uma mistura, tá? Como eu trabalho. Os métodos ágeis são maravilhosos, mas ele tem um porém. Se você não tem um framework que te dê uma estrutura, como um cronograma ou uma planilha para metrificar, fica muito solto. Você acaba perdendo os dados. Muitas vezes o pessoal trabalha com post-it colado. Então, eu sugiro ter um cronograma detalhado para você, de fato, acompanhar os entregáveis a médio e longo prazo e trabalhar com os ciclos dessas sprints utilizando uma ferramenta, tá? Então, pode ser sprints semanais, quinzenais ou mensais. E utilizar Kanban, né, aquela estrutura lá de pipeline, para poder facilitar a troca de informações e arquivos entre os membros do time. Esse aqui é um exemplo de um cronograma. E evite usar e-mails, tá? E-mail é extremamente improdutivo. Por quê? Porque muitas vezes as coisas se perdem por lá. Então, quando você tem um time, muitas vezes as tarefas são interdependentes, nada melhor do que centralizar numa ferramenta. Um exemplo, um Trello, um Kanban, um Kanban Flow, entre outras ferramentas que tem, tá? E você tem que definir quais são os objetivos e metas principais daquele mês para você conseguir planejar suas sprints ao longo desses ciclos. Então, aqui é um exemplo de como a gente trabalha na Groove Office. Aqui a gente quebra os entregáveis maiores como conquistas, quebramos conjuntos de tarefas e missões, e dentro das missões tem as suas tarefas específicas com esforço responsável e deadlines. Aqui é uma planilha que eu uso como apoio para metrificar a performance individual e do time. E, é claro, assim, é importante para estabelecer dia e horário fixo do planejamento da sprint, tá? Aqui, na verdade, tem algumas dicas de duração do planejamento da sprint. Então, quando se trata de um planejamento de uma sprint mensal, tem que durar no máximo 8 horas. Quando é uma sprint quinzenal, duração máxima é de 4 horas, estou falando do planejamento, ou seja, todo o time tem que estar lá, interagindo, quebrando essas etapas do macro para eu entregar esse macro, quais são os micro entregáveis que eu tenho que ter, estimar tempo e responsável, deadline para cada uma e as interdependências, tá? E quando se trata da sprint semanal, duração máxima de 2 horas. Isso aqui é bem legal. Alguém pode... Quem é coordenador, gestor de marketing de alguma área aqui? Pode levantar a mão, por favor. Vocês dois. Qual é a capacidade produtiva do seu time? A gente calcula isso em pontos no nosso Kanban. São 70 vezes 5. São 5 membros. Tá vendo? Ele é bem evoluído. Por quê? Ele já sabe exatamente quanto de esforço, de trabalho aquele time consegue entregar numa sprint. Que é semanal? Sim.
E você? A nossa sprint também é semanal, mas o Bate me quebrou total. Nós somos em 13, então é bem menor do que ele falou. Pois, uma dica. Você imagina assim, 8 horas de trabalho. Ninguém trabalha 8 horas, né? São 8 Né? Geralmente são de 4 a 5 horas. Então, 5 horas por dia, numa semana, são 20 horas. Então, você pode considerar 20 horas para cada colaborador. Aqui eu estimo por Pomodoro. Alguém conhece Pomodoro? Técnica Pomodoro? Então, assim, no caso, 40 Pomodoros por semana por pessoa. Isso inicialmente. Quando o time começa a performar melhor, a gente consegue aumentar a barra. Ou seja, entregar mais, com menos pessoas, sem precisar ampliar a equipe. Mas isso tem a ver com o desenvolvimento do time e trabalho em conjunto, tá? E para cada sprint, esse é o pulo do gato. Cada sprint você tem que definir a meta. Então, um exemplo aqui prático. Qual a sua meta de lead do mês passado? do mês passado, 1.800. Mil- Nós fomos qualificados. Lead qualificado? Qualificados. Quantos? 1.800. 1.800 leads qualificados. Então, vamos supor, você tem a sua meta de 1.800 leads qualificados. Quando você for planejar a sua sprint, você vai pensar em 1.800 dividido em 4 semanas. Daria quanto? Alguém faz a conta pra gente. 1.800 dividido por 4? Quanto? 450. Né? Aí você pega, ó, na semana tem que ter 450. Mas mais do que isso, quais são as ações que eu tenho que fazer para atingir essa meta? Porque assim, o que acontece? Você tem aquela meta e tem... Todos os dias, né? Todos os dias. Aí você tem que estabelecer, eu tenho que gerar tantos, fazer tantos materiais educativos, tem que fazer tem que fazer isso. E tem isso muito forte como prioridade, porque a tendência é entrar outras demandas ao longo da sprint, e se você não tiver isso claro, você perde o foco e não consegue bater a meta. Então, o objetivo é, se você percebeu que não está conseguindo bater meta e estão entrando outras coisas, para tudo e foca no que interessa para gerar resultado. Então, as reuniões diárias, elas têm que ter 15 minutos e cada membro do teu time tem que responder a 3 perguntas. O que eu evoluí de ontem para hoje na sprint? O que eu vou entregar hoje? E se existe alguma coisa que esteja impedindo o meu trabalho? Aí aqui entra o líder, né? O líder, na verdade, vai ser a pessoa que vai motivar o time, vai incentivar. Se ele falar assim, eu não evoluí, mas por quê? Existe alguma coisa que eu possa fazer para poder contribuir? Existe algum... não, fulano que... Aí você começa a tirar bem, digamos que eu falo aqui, da muleta, né? O pessoal gosta muito de muleta, eu não entreguei, por que isso, por que... Não, é o momento de falar assim, por que você não entregou? Porque tá bom, então fulano, ele não entregou porque ele precisa da tua tarefa, que é interdependente, então o líder faz todo esse alinhamento entre os membros do time, tá? Então eu falo assim, nesse framework, nesse trabalho de métodos ágeis, o líder tem que ser servil. Ele, de fato, ele tira os obstáculos da frente, ele facilita, ou seja, ele é o facilitador, motivador, ele tem mente aberta, ele valoriza as ideias e opiniões do seu time, ele é incentivador, ele é otimista, e ele assume a responsabilidade pelo time, tá? Ele serve seus, digamos, liderados. Porque ele sabe conquistar, engajar o time, e ele não se esconde quando a merda acontece, tá? Então, ele é o primeiro a falar, cara, deu merda, a culpa é minha, entendeu? Porque muitas vezes os gestores querem apontar, a culpa é dele, ou falando, não, cara, a culpa é tua, você é responsável pelo seu time, você que não conseguiu, de alguma forma, extrair o melhor de cada um. Então, ele assume, tá? Ele sabe cobrar o time com inteligência, engajando, incentivando, apoiando, e não é um ditador, né? E fechamento da sprint. No fechamento da sprint, assim como as outras reuniões, tem que ter hora para acabar, tem hora, estabelecer horário fixo. Um exemplo aqui, tá? Geralmente, o planejamento da sprint eu sugiro a gente fazer nas segundas-feiras. Reuniões diárias, aí cada um estabelece um horário que faça sentido, e fechamento geralmente nas sextas-feiras, quando se trata de um ciclo semanal, tá? Principalmente porque sexta-feira é o último dia da semana, e o fechamento é o momento de lavar roupa suja também. É o momento de olhar tudo que aconteceu nessa semana, identificar o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente pode melhorar como indivíduo e como time, tá? E sempre é importante documentar a reunião, tá? E o que tem que identificar nesse fechamento? Quais as demandas foram entregues? E se não foram, por que não foram entregues?
verificar se as pendências que ficaram vale a pena colocar na próxima sprint. E levantar as lições aprendidas individuais e do grupo. Então, essas lições aprendidas, geralmente a gente fala de comportamento, a gente fala de uma técnica e o gestor tem que incentivar. O que você aprendeu nessa sprint? Geralmente as pessoas no início ficam com vergonha de falar, então você tem que incentivar ele e botar para fora mesmo e falar. Depois que cada um fala individualmente, é um momento de reflexão em grupo. Aí a pessoa pergunta, o que nós devemos manter para a próxima sprint, como um time? O que nós devemos descartar, ou seja, melhorar para a próxima sprint? E depois, o que nós devemos descartar? Então, esse tipo de cultura incentiva muito o alinhamento entre o time e, de fato, o alcance dos resultados, tá? E o crescimento em conjunto. Então, assim, para finalizar, é uma reflexão. Não adianta, assim, você só olhar para os números se você não olhar para as pessoas, né? Geralmente, quando a gente trabalha muito com métricas, com metas, a gente acaba olhando muito para número e esquece de olhar que existe cada pessoa por trás daquilo ali. Então, não adianta, porque só as pessoas motivadas que vão, de fato, fazer de tudo para bater a meta, para se ajudar, senão vira uma competição acirrada e acaba não contribuindo para o desenvolvimento de ninguém. Então, quando você tem, de fato, todo esse alinhamento com o seu time, você vai conseguir bater as metas, você vai conseguir ter um time, de fato, produtivo, que vai fazer mais com menos, alinhado, e, de fato, contribuir para o desenvolvimento de cada um dessas pessoas. Tá? E o passo 5, coloque em prática. Tá? Porque é muito lindo na teoria, tá maravilhoso, mas, cara, qual é o segredo? Tem que implementar. É uma boa ideia, só é uma boa ideia se for implementada, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Alguém tenha dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar? Temos ainda 2 minutos. Estão aqui me tendo no meu tempo. Alguém quer colocar alguma observação, tirar alguma dúvida? Nada? Deixa eu perguntar uma coisa, Raíssa. Tu colocasse ali que tu segmenta, né, o tempo de planejamento dependendo da duração do sprint. Né? Para quando você recomenda uma sprint mensal, no caso? 8 horas. Sim, mas sob qual contexto eu indico para aquela operação, para aquele time, uma sprint mensal? Quais seriam os indicadores que me dão algum indício assim, de que faz sentido aplicar? Porque hoje, na nossa operação, né, a gente aplica sprints semanais, até porque as coisas acontecem muito rápidas, né? Exatamente quando um projeto não tem tanta mudança em velocidade de mudança de escopo. Né? Porque, assim, para marketing, esquece. Porque um mês tudo muda, né? Então, assim, eu sugiro ser no máximo quinzenal, e eu acho difícil, tá? Mas quando você tem uma agência, no caso da Grove Office, tá? Nossas sprints são quinzenais. Porque, na verdade, a gente trabalha com time remoto, tem vários times na nuvem. Então, assim, e o volume de entregável não é tanto quando você está dentro de uma empresa. Então, dá para fazer também para poder, digamos, conciliar com outros projetos ser quinzenal, tá? Alguém mais? Há quanto tempo trabalhas com sprint? Eu trabalho há 5 anos, com foco em marketing. Uhum. Eu tive a oportunidade de aprender na Project Lab, que foi a empresa que eu montei o marketing há alguns anos atrás, porque ela é especialista, né, em gerenciamento de projetos. Então, para fazer o marketing dessa empresa, eu tive que aprender bastante. E foi a grande oportunidade que eu tive para conseguir implementar isso para o mercado. Já pensaste em trabalhar com fluxo contínuo? Kanban? Sim, na verdade, eu trabalho com Kanban muito mais do board em si, mas não aquele fluxo contínuo. Você quer trocar uma ideia, me dar alguma dica para poder somar alguma coisa? Não, é que a gente já trabalhou com sprints por 4 anos, temos 4 anos, e depois de um tempo, o time amadurece, etc., ele começa a parar de estimar e trabalhar mais com base na vazão e estatística do que se faz, do que o time entrega. Então, eu sou da área de desenvolvimento, tá bom? Então, foi que a gente já passou por esse caminho e para saber se ainda está indo bem contigo o sprint, etc. Está funcionando bem, até porque marketing é um desafio novo a cada semana, a cada mês. E são projetos muito diferentes, então dificilmente entra num fluxo contínuo. Se a gente entrar num fluxo contínuo, quer dizer que tem alguma coisa errada. Né? Então quer dizer que a gente não está inovando. Tem alguma coisa, né, fora da normalidade. Entendo que quando a gente está falando de software, de repente, né, a parte muito mais de manutenção dele, acho que faz sentido, de repente, fazer um fluxo contínuo. Mas quando você, de repente, está criando novas funcionalidades, talvez... Não, eu não sei como é que é, geralmente. Pode falar. O que ele está falando, na realidade, é o seguinte, porque o que ele está tentando dizer quanto a fluxo contínuo
não é simplesmente uma situação onde a todo momento tem uma rotina a ser feita. O fluxo contínuo que ele está falando seria entregas contínuas, né? Então eu posso ter os projetos serem grandes, serem quebrados em entregáveis menores, da mesma forma que acontece no sprint, mas a diferença é que no Kanban ele vai ser puxado. Então o que acontece é que cada parte faz a sua própria demanda, puxando o processo anterior, né? Então, a gestão de quadro é uma coisa, o Kanban seria outra, né? Ela faz parte do Lean. E eu acho interessante porque a gente sofreu com a mesma coisa lá em 2009, quando a gente começou com sprints e essas coisas todas. E o que a gente mais sofreu, na realidade, são com os overheads que acontecem em reuniões. É muita cerimônia. E aí a gente começou, com o tempo, a perceber que isso tomava um tempo gigante e minava em todo o processo. Isso, aí o que a gente fez foi exatamente quebrar isso tudo em situações, processos menores, pacotes menores, com tamanhos regulares, né, onde eles são iguais, e aí é possível ser metrificado. Então, o que a gente olha lá e diz assim, olha, eu tenho no meu board lá X histórias. Se cada história daquela demora 2 dias, ou 3 dias, ou X dias, eu já sei quanto tempo aquilo vai ficar na fila, por exemplo. Ah, entendi. Porque então, você tem o histórico. A demanda, na realidade, disso, ela é contínua. A entrega, ela é contínua. Não se para em sprints. Né? Entendi. Quanto maior o sprint, o problema do sprint é que quanto maior, pior é o meu planejamento. É mais difícil planejar. Maior a taxa de erro. Maior a taxa de erro, porque eu tenho que botar uma mãe de Ná gigante nesse negócio. Sim. Né? Assim, ninguém consegue dizer, sim, isso aqui vai demorar 2 horas, eu vou fazer 2 horas. Sim. Isso não rola, né? Por isso eu prefiro trabalhar com sprints semanais, de preferência, né? Porque é exatamente isso. Às vezes a gente erra e quando erra na estimativa, afeta tudo, né? Que é uma cadeia, né? Mas bacana. Eu vou estudar mais sobre isso para ver como posso implementar no marketing. Obrigada, viu? Mais alguém? Não? Pessoal, essa palestra está sendo gravada. Quem quiser a gravação e os materiais que eu apresentei aqui, tá? É só baixar que daqui a semana que vem eu consigo entregar para vocês, tá bom? Obrigada.